voltada para essa temática, o adolescente batista. E agora pela manhã, concluindo a mensagem de quarta-feira à noite, um novo olhar, que foi baseada em 2 Coríntios, capítulo 5, de 11 a 21, como nós já abordamos os versículos de 11 a 16, agora pela manhã, nós pegaremos do 17 ao 21. Então, vamos ler novamente o texto, 2 Coríntios 5, a partir do verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Pai bendito, nós louvamos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor este momento agora de leitura e explanação da tua santa palavra. Dentre as maneiras outras que tens de falar conosco, além de cânticos, através do teu Espírito, da comunhão dos santos, é através da explanação da tua palavra, que é a boca do Senhor, ó Deus, falando aos nossos corações. Portanto, nós abrimos a nossa mente e pedimos-te que ela seja iluminada pelo teu Santo Espírito, para compreender a palavra que foi lida e agora será explanada. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos abordando algumas temáticas que a JBB, a Juventude Batista Brasileira, sugere para esse mês da juventude. E nós começamos com aquele tudo novo de novo, baseado em Joel 2, do verso 28 ao 32. E agora um novo olhar para esta nova vida, um novo olhar para esta grande salvação ou esta reconciliação que temos em Cristo Jesus. Ou seja, quem nós somos. A situação da igreja brasileira, ela é preocupante, muito preocupante. Não vou falar de outras denominações, porque tem outras que estão em situação pior, ou piores do que nós os batistas. Embora muitas denominações, igrejas sérias, mas se a gente não tiver cuidado, o liberalismo, o mundanismo, ele tomará conta de nossas vidas e de nossas igrejas. A gente achar que tudo que o mundo traz na bandeja de uma ideologia, isso é comum, isso é normal e a gente aceita. Nós não podemos partilhar. Há uns 4 anos, nós tivemos ali no Nordeste, e a gente sabe que o Nordeste brasileiro, ele bebe muito na ideologia corrente, e eu sou nordestino, estou falando como nordestino aqui, como um piauiense. Então, nós tivemos aquela igreja que a homossexualidade não é problema. Ela aceita casais do mesmo sexo, batiza, não é problema nenhum. Isso é normal para aquela igreja. Para nós, os batistas, não. Tanto é que aquela igreja foi tirada do rol de membresia das nossas igrejas. Mas gerou um problema, porque muitos pastores estavam defendendo. A igreja é autônoma, a igreja faz o que quiser, é autonomia. Não, a denominação respeitou a autonomia dela, não, vocês podem continuar fazendo. Só que nós, os batistas, não concordamos.
é um direito da igreja, mas denominação não. E tirou. Agora, em fevereiro, uma outra igreja ali, em Olinda, ela ordenou a primeira pastora, e nós, os batistas, a nossa ordem dos pastores não aceita pastoras, embora tenha algumas arrolada na nossa OPBB, porque quando em 2007 nós decidimos não aceitá-las, aquelas que já eram ordenadas recorreram na justiça, e a lei, ela não vem, né, para prejudicar. Aquelas que já eram pastoras conseguiram ingressar, mas a denominação não aceita. A OPBB não. Tem esse caso excepcional, que é como se fosse um espinho na ilharga, eu percebo, de muita gente ali. E agora, essa igreja ali de Olinda resolveu ordenar a primeira pastora lésbica, LGBTQIA+. Está lá, ordenada. 2 pastores que não são da nossa ordem dos pastores, por isso que é bom que quando a igreja convide um pastor, veja se ele é filiado à OPBB, senão já é um indicador que alguma coisa precisa ser olhada com mais carinho. E aí os batistas pernambucanos agora estão para resolver mais esse problema. E nós temos que ter cuidado para que a gente não venha aderir todas essas coisas que por aí estão. É um direito da pessoa escolher ser o que quiser e viver da maneira que quiser. Agora a igreja, ela será norteada pela palavra de Deus. Antes de levantar qualquer bandeira, levantemos o nosso estandarte, que é a palavra de Deus. Então a nossa JBB, Juventude Batista Brasileira, está de parabéns, com o cuidado que ela tem tido com a nossa juventude, com os nossos adolescentes, e esses temas tão saudáveis que ela tem proposto para a gente conversar, dialogar com os nossos adolescentes e jovens, e que serve para todos nós. Então, nessa manhã, nós daremos continuidade sobre este novo olhar. Quem nós somos em Cristo? Qual é a nossa identidade como crente, como cristão? No texto em análise, só que vamos pegar só a segunda parte, Paulo estava fazendo uma apologia, uma defesa à pessoa dele, em que ele estava sendo falado, como a gente diz, mal falado, pelos falsos apóstolos, e Paulo dizia, se eles são apóstolos, eu muito mais. Se eles fizeram isso, eu também. E ele se considerava um apóstolo de Cristo. Mas lá dentro da igreja que ele fundou, havia um grupo minoritário que era contra Paulo. E fazia oposição a ele. E Paulo, então, aqui ele está defendendo-se, defendendo o seu ministério, ou defendendo a causa de Cristo. E ele mostrou que a primeira base para a vida dele e para o ministério dele era o temor de Deus. E ele fala aqui, se você olhar, se você estiver com a sua Bíblia aí aberta, ele vai dizer assim no verso 11, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor. Então este foi o primeiro pilar que Paulo colocou, o temor a Deus, o respeito ao Senhor. E depois, Paulo vai mostrar o amor dele a Cristo Jesus. Ele vai dizer, no verso 12, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ele diz, porque se nós enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos envolve, o amor de Cristo toma conta de nós, o amor de Cristo nos move. Então Paulo era movido pelo temor a Deus e pelo amor de Cristo.
O amor de Cristo nos constrange, diz ele. E a última parte, que é agora do verso 17 ao 21, Paulo vai falar justamente desta reconciliação, dessa grande salvação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eu falei que a ideia aqui de nova criatura não é um sentido de nova, no sentido de conduta, de ética, de moral. Nesse texto aqui, não. Ainda que o estar em Cristo requer da nossa parte essa conduta. Paulo vai dizer, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Mas não é esse texto a base para trabalhar conduta ética. Esse está em Cristo aqui que ele fala, é uma nova posição. Você estava no mundo, morto. Agora você está em Cristo. A palavra aqui é éon. É um novo éon. É um novo posicionamento. E eu tenho que ter esse olhar dessa nova posição que eu estou. Como diz Pedro, vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não era luz, agora somos luz. Nós éramos trevas, fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Há muitas metáforas que aparecem no Novo Testamento para trazer-nos a ideia de expiação. Dentre elas, propiciação, redenção, justificação e reconciliação. Essas 4 palavras aqui, ela nos traz a ideia de expiação. E reconciliação, essa que nós vamos tratar hoje, é compreensivelmente a mais comum, a mais popular, por ser a mais pessoal, se alguém está em Cristo. E há 4 passagens bíblicas no Novo Testamento que falam sobre reconciliação. Mas esta, que nós estamos a tratar nesta manhã, segundo aos Coríntios 5, é a mais notável e a mais completa. Então vamos falar sobre esta reconciliação, ter este novo olhar dessa nova criatura em Cristo. E Paulo começa a tratar da questão crucial da reconciliação, destacando alguns pontos vitais. Olha aí o verso 19 na sua Bíblia. Ele mostra a necessidade da reconciliação. Importa que o homem se reconcilie com Deus. A história, ela já registrou muitos desastres gigantescos. Porém, o maior desastre cósmico foi a queda do homem, a queda dos nossos primeiros pais. E é interessante que a queda sempre, ela é precedida pelo orgulho. Lá no céu, quando os anjos se rebelaram contra Deus, aquele querubim diz, subirei às alturas e serei semelhante a Deus, serei maior que o Senhor. Foi a queda dele. Lá no Éden, Adão disse, a serpente na realidade disse, vocês serão semelhantes a Deus. E novamente o homem caiu. Toda vez que o orgulho bate no coração do homem, é prenúncio de queda. Quando você vir alguém com altivez, com arrogância, com orgulho, espere que a queda vem. E não tarda. E é muito provável que a pessoa já caiu, quando está nessa situação. Só que esta queda, esse abismo do pecado, ele divide, ele desintegra, ele separa. O pecado, ele provocou um abismo espiritual entre o homem e Deus. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos surdos, para que não possam ouvir, mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Provocou também o pecado um abismo social, pois separou o homem do seu próximo.
O homem está embrutecido de todo o que Deus criou. O ser humano é aquele que destrói-se a si mesmo. Você não vê no reino animal acontecendo isso. É mais entre nós, os humanos. O ser humano é capaz de, por qualquer coisa, tirar a vida do seu próximo. Mas causou também, além desse abismo espiritual, social, um abismo psicológico. Ele não somente separou o homem de Deus, do próximo, mas separou o homem de si mesmo. E a gente vê aí esse homem, muitas vezes, a gente vê ele tirando a própria vida. Aquilo que o ser humano mais teme é o morrer. Mas muitas vezes ele opta pela morte, porque a vida já não lhe faz nenhum sentido. Mas o pecado provocou também um abismo ecológico. A criação geme, diz a Bíblia, separou o homem da natureza, fazendo dele, que era um cuidador, ele agora é um depredador. E muitas vezes, até quando não é um depredador, é um adorador da própria natureza, adorando antes a criatura do que o seu próprio Criador. Então, o mundo está profundamente marcado pelas impressões, pelas tensões do pecado. O homem é um ser em guerra constante, com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com o cosmos, ou seja, com a natureza. Nesse mundo que está empapuçado de ódio, ferido pelo pecado e distante de Deus, a reconciliação é uma necessidade imperiosa. Esta é a mensagem que nós temos, de reconciliar o homem com Deus. E esta palavra reconciliação, ela tem um significado rico e variado. Esse verbo alassem, ou seja, reconciliação, significa em primeira instância mudar. No grego clássico, alassem era usado ou utilizado para expressar a mudança da forma, da cor, da aparência, era usado esse termo. No grego secular comum, adquire um sentido aqui quase técnico, que era o de trocar dinheiro ou mudar por dinheiro, era aquela troca que nós chamamos de câmbio. Depois, catalassem passou a significar especialmente a mudança da inimizade com Deus. Então, essa reconciliação, esta mudança, nós que vivíamos em inimizade, que éramos inimigos de Deus, nós agora somos amigos de Deus. Então, esta palavra aí une as duas partes que estavam em conflito, Deus e o homem, rogando que este homem se reconcilie com Deus o mais rápido possível. A Bíblia diz aí no verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E essa palavra aqui, cosmos, mundo, no grego aqui ela não traz o artigo definido, o mundo, como se referindo ao cosmo, mas expressa aqui um sentido abrangente, referindo-se às pessoas. Então, Paulo aqui não está aderindo ao universalismo, antes ele está dizendo que o amor de Deus em Cristo se estende tanto a judeus como a gregos, como a qualquer pessoa, como até aqueles que estão em pecado, como até aquela mulher lésbica que foi ordenada pastora em uma igreja batista, só que alcança para que ela mude de vida, que ela tenha um novo olhar, que aquela conduta não é aceita por Deus. Isso não é ser igreja inclusiva, é ser igreja mundana, aonde o mundo adentra a igreja. A igreja de Cristo é santa, é una, é coluna e baluarte da verdade.
o reverendo Ray Stedman, ele descreve o ministério da reconciliação e ele destaca 9 pontos. Ele diz: a reconciliação origina-se em Deus, é uma experiência pessoal, compreende todo o universo, homem e o próprio universo, elimina a condenação, é entregue pessoalmente, é investida de autoridade, é aceita voluntariamente, realiza o impossível e é experimentada a cada momento. Então, a reconciliação. O homem precisa se reconciliar com Deus, porque o pecado afasta de Deus. A Bíblia diz, como eu já citei aqui no início, lá em Isaías 59, 2, que as nossas transgressões, elas fazem separação entre nós e Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. A Bíblia diz que nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 aos Coríntios 5, 10. E nesse dia, a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras, obras, omissões e pensamentos. Você vai ser julgado por tudo, por aquilo que você está vendo. Eu vou trazer um recorte hoje na mensagem, justamente o por trás das telas do computador, do celular, do smartphone, qualquer que seja aquilo que possibilita a gente estar aí conectado com essas mídias sociais. Então nós seremos julgados por Deus. A reconciliação é uma necessidade vital, pois existe essa barreira separadora, alienadora entre o homem e Deus, por causa das nossas transgressões, e a reconciliação remove essa barreira. O homem precisa reconciliar-se com Deus, porque todo o impulso do seu coração é contra Deus. Esses dias, conversando com alguém, a gente disse: não, pastor, mas o psicólogo vai dar um laudo. Ele disse: psicólogo não sabe de nada, psicólogo é burro. Eu sou psicólogo. Então, quer ver uma premissa dentro da psicologia que é falsa? Criança não mente, mente. Eu quero dizer, pai, você que tem filho criança, que o seu filho mente. Ele mente para você, ele engana, ele mente para a professora, ele mente para se proteger. A criança mente. Nasceu em pecado. E o pecado contaminou a raça humana. Mas os meus colegas psicólogos têm essa premissa que criança não mente. Eu posso provar com provas cabais, filmadas, de crianças até dentro de igreja mentindo. Eu lembro que uma vez, no colégio Batista, foram 27 anos trabalhando naquele colégio Batista. Nós fechamos ele, o prédio está alugado. Mas você imagine 20 e poucos anos você trabalhando com criança. Você vê de tudo. Uma vez eu chamei uma criança para conversar. Antes dela chegar na minha sala, eu escrevi no computador o que ela ia dizer. Eu ia fazer umas 2 perguntas e eu sabia as respostas. E eu escrevi. Aí a pessoa entrou, eu conversei. Foi você que fez isso assim, assim, assim? Ela deu a resposta. Foi não sei o que, tal, tal, tal. Eu disse: eu já sabia o que você ia dizer. Antes de você entrar aqui, eu já escrevi o que você ia dizer. Eu mostrei na tela do computador as mesmíssimas palavras que aquela criança ficou assim. Mas como? Eu lido com o ser humano, com o comportamento humano. Não tem nenhuma adivinhação aqui não. É a lógica. É como diz o Adalto Lourenço:
Eu assisti um vídeo dele, o grande cientista aí, ele disse assim, você pega, vamos dizer, um equipamento desse, como eu estou aqui, estou com um tablet. Você pega um equipamento desse, eu sei que alguém criou este equipamento, é lógico. Isso daqui não é fé, eu não preciso de fé, isso aqui é lógica, isso é razão. Alguém criou isso aqui, é razão. Ele é um cientista. Ele diz, quando eu olho para o universo, para as leis do universo, eu sei que alguém criou o universo. Isso não é fé, ele diz. Não precisa fé, precisa lógica, precisa ciências para saber que alguém arquitetou e criou. Então é a mesma coisa, a gente sabe muitas coisas funcional da mente do ser humano. O padrão de pensamento, o padrão funcional da pessoa. Então, uma convivência com anos, você sabe qual é o perfil da pessoa, como é que ela age. Então, o homem precisa se reconciliar com Deus, porque todo o impulso do seu coração é contra Deus. O homem não regenerado, o coração dele não quer saber de Deus. Eu ouço muito, já ouvi muitas vezes, depois de uma pregação, alguém dizer, ai pastor, se eu não fosse crente, hoje eu me convertia. E às vezes tem não crente lá dentro e não se converte. É simples. A sua mente foi transformada, foi mudada, você entende, você compreende, o seu coração tem anelo por Deus. Mas a Bíblia diz que o homem é por natureza, Paulo diz, e éramos por natureza filhos da ira, da desobediência, como também os demais. Está lá em Efésios 2, de 1 a 3. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, segundo a inclinação da carne, e éramos por natureza, diz ele, filhos da ira, como os outros. E aí no verso 4 de Efésios 2, ele coloca, mas Deus, uma conjunção adversativa. Nós íamos dessa maneira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos transformou e nos fez assentar nas regiões celestes juntamente com Cristo. Eu tenho que ter esse novo olhar, quem eu era e quem eu sou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, foi posicionado em Cristo. Nós estamos em Cristo, não vivemos mais na carne ou segundo a carne, e nem em inimizade contra Deus. Nós somos amigos de Deus, é isso que a Bíblia diz. Nós não vivemos em rebelião, o mundo sim, você não. Então tenha esse novo olhar que a Bíblia coloca. Meus irmãos, na reconciliação, há 3 personagens aqui nesse texto envolvidos. E eu quero que você olhe comigo aí. O primeiro personagem é Deus. Deus é o autor da reconciliação. Eu não entendo o ser humano, embora sendo humano, mas filosofando, posso dizer como Emerson, o filósofo, sou humano sum, et nihil, e nada do que é humano me é incomum. Então, nós somos gente, humanos, e nada do que é humano nos é incomum. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano nos surpreende. Porque é interessante, ele está condenado. Ele está em pecado. E Deus oferece a oferta de perdão. Ele diz, não quero. Imagine você em um tribunal, sendo julgado por uma coisa, e aquele julgamento lhe condena. Você vai ser preso, ou em alguns países até morto. E o juiz dá aquela sentença ali de alívio para você, e você diz, não, eu não quero. Não existe isso. O que mais aquela pessoa quer é justamente ter a sua inocência, a sua reconciliação, o seu perdão.
Mas Deus está a oferecer constantemente essa oferta de perdão, e o homem diz, não quero. O autor da reconciliação é Deus. Veja no verso 18. Tudo isso provém de Deus. Se alguém está em Cristo, verso 17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, verso 17. Agora, verso 18, Paulo diz, tudo isso provém de Deus. É Deus quem reconcilia o homem com ele mesmo. A iniciativa é de Deus. Há 8 verbos principais neste parágrafo, e todos eles têm Deus como o sujeito. É Deus o sujeito, é Deus o autor. A iniciativa partiu dele. Então, qualquer relato de expiação que tira a iniciativa de Deus, ou até mesmo da pessoa de Cristo, não pode ser bíblica. A iniciativa é de Deus. E nós aprendemos então que a reconciliação, como diz aí o texto, é a iniciativa de Deus. O homem é ofensor, Deus é o ofendido. A reconciliação deveria ter partido de nós, da parte ofensora. É assim, quando a gente erra, a gente vai lá e pede perdão, pede desculpa. Mas aqui foi o contrário. A iniciativa foi de Deus, partiu dele. E a parte ofendida, que no caso foi Deus, tomou a iniciativa. Mas o homem não quer a reconciliação. Deus restaurou o relacionamento entre ele e nós. O evangelho não é o homem buscando a Deus. Isso é humanismo, isso é religião. O evangelho é Deus buscando o homem. Deus amou o mundo e enviou o seu filho. Então isso é evangelho. Deus busca o homem. Foi o homem quem caiu, foi o homem quem se afastou, foi o homem quem se rebelou, mas é Deus quem o busca, é Deus quem corre para abraçar. Jeremias 31:3 diz, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. É Deus quem faz isso. Com amor eterno nos ama, e com misericórdia, com benignidade ele nos atrai. A Bíblia não fala de Deus tendo necessidade de reconciliar com o homem, mas do homem tendo necessidade ou precisando se reconciliar com Deus. Nós mudamos. Deus nunca mudou. Seu amor por nós é eterno, é incessante. Tem gente que pensa que Deus está com raiva dela. Eu estou assim, Deus está com raiva de mim. O amor de Deus é imutável. Nunca vai mudar para você. Você pode estar vivendo no lamaçal do pecado. Deus ama. Deus ama todas as pessoas que estão vivendo do pecado, do mesmo jeito. Agora, tem uma maneira que agrada mais a Deus. Viver em obediência alegra o coração do Pai, agrada a Deus. Pelo fato de Deus amar a pessoa, não significa que aquela pessoa está agradando a Deus daquele jeito. Um marginal que pega uma arma e tira a vida do outro, ele não está agradando a Deus. Mas Deus ama aquela pessoa? Ama. Mas a maneira como está vivendo não agrada a Deus. E tem muita gente que é amada por Deus e que diz que já foi reconciliada com Deus e está vivendo de uma maneira que ofende a Deus, que não agrada a Deus. Quem é pai sabe o que é isso. Quando um filho faz uma coisa que o agrada e quando o filho faz uma coisa que parte o coração. E tem muitos filhos partindo o coração de pai e de mãe, pelas suas atitudes, as suas rebeldias, trilhando um caminho que não foi aquele que aprendeu. Tem que fazer como disse o profeta Isaías: parai, ponde-vos nas veredas antigas e perguntai qual é o caminho e andai por ele. Tem que fazer isso. William Barclay, ele afirma que nada havia diminuído o amor de Deus, nada havia tornado esse amor em ódio,
nada havia desvanecido o anelo do coração de Deus. O homem pecou, mas Deus continuou amando o homem da mesma maneira. Os puritanos, eles diziam que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Seu amor é eterno e imutável. Deus poderia ter nos tratado como tratou os anjos rebeldes. Da mesma maneira que Deus julgou aqueles anjos, Ele poderia ter feito conosco. Eles foram conservados, diz a Bíblia, em prisões eternas. Está lá em Judas, o verso 6 e 13. E em permanente estado de perdição. Mas Deus, diz a Bíblia, providenciou para nós um caminho de volta para Ele. E este caminho é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A reconciliação realizada pela cruz de Cristo é o resultado e não a causa do amor de Deus. Então a cruz não é a causa do amor de Deus. A cruz é o resultado, porque Deus amou, Ele deu o seu Filho. Então é resultado do amor de Deus. O verso 18 diz: por meio de Cristo. Deus estava reconciliando o mundo. Tudo isso provém de Deus, por meio de Cristo. Então é o Deus ofendido que toma a iniciativa aí de reconciliar o homem com Deus. E aqui, meus irmãos, Paulo está destruindo a ideia de que foi o meigo Jesus que inclinou o coração insensível de Deus para nós. O efeito da cruz não mudou o coração de Deus. Ou seja, a cruz muda o nosso coração. Muda o meu, muda o seu. Era o homem quem precisava ser reconciliado com Deus, e não o contrário, como já falamos. Então não foi a cruz de Cristo quem gerou o amor de Deus, foi o amor de Deus quem gerou a cruz. A cruz não é a causa, a cruz é o resultado. A cruz estava cravada no coração de Deus desde a fundação do mundo. Apocalipse 3:8. A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para reconciliar consigo o homem, para nos reconciliar. Deus nos amou e nos deu seu Filho. Deus nos amou e Cristo se encarnou. Deus nos amou e Cristo sofreu em nosso lugar. Deus nos amou e Cristo morreu por nós. Eu falei aqui na primeira mensagem, na primeira parte, na quarta-feira, que a morte de Cristo foi substitutiva e foi vicária. Ele morreu por nós, Ele morreu para nos salvar, mas Ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu, porque o salário do pecado é a morte. Então Ele morre a nossa morte para vivermos a sua vida. A cruz, portanto, meus irmãos, é o maior arauto de Deus por nós. É o maior pregador. A cruz é a prova cabal de que Deus está de braços abertos para receber qualquer um de volta para Ele. A nossa reconciliação com Deus custou um preço infinito. Pedro vai dizer assim: Ele nos comprou não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o sangue do seu Filho bendito. Primeira Epístola de Pedro 1:18 e 19. Mas uma outra verdade que destacamos aqui: Deus é o autor, Cristo é o agente da reconciliação. Então Deus é o autor da reconciliação, Cristo é o agente, é Ele. Essa frase aqui resume tudo: por meio de Cristo, ou em Cristo. Deus em Cristo, diz a Bíblia, estava reconciliando o mundo. Negativamente, Deus se recusou a levar em conta os nossos pecados. O versículo 19 aí. Positivamente, versículo 21, Ele tornou pecado por nós.
Cristo não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Ele morreu em nosso lugar. Cristo, então, é a ponte que nos liga a Deus. Não é a religião, é Cristo. Então, a solução está em Cristo Jesus. A nossa reconciliação com Deus dá-se por meio de Cristo e não à parte dele. Não há nada que o homem possa fazer para tornar-se aceitável a Deus. Somente em Cristo. Foi o que Cristo fez por nós, que pavimentou, que adornou o caminho de volta para Deus. Cristo é o único caminho de volta para Deus. Ele é a única porta de entrada para o céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a escada mística de Jacó, que liga a terra e o céu. Cristo é o agente, ele nos reconcilia com Deus pela sua morte. Quando Deus criou o universo, a Bíblia diz que ele falou e tudo se fez. Foi o primeiro dia, foi o segundo dia, ou seja, tudo foi criado pela palavra. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele pegou o barro e o fez à sua imagem e semelhança. Ele não disse, haja homem, haja mulher. Ele fez. Quando Deus foi reconciliar o homem consigo, ele precisou enviar o seu filho. Ele não disse haja, ele não pegou um barro, ele enviou aquilo de mais precioso que ele tinha, o seu próprio filho. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E ele veio já sabendo que a cruz era a agenda de Deus e não um acidente. A cruz não foi um acidente. A cruz era agenda, era plano de Deus. E Cristo sabia que ele tinha vindo para morrer por nós. Não havia outro meio de sermos reconciliados com Deus. Cristo fez a reconciliação, diz a Bíblia aí no verso 19 e no verso 20, e também Colossenses 1:20, pelo sangue da cruz. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Aqui nós temos a doutrina da substituição. Cristo assumiu o nosso lugar como nosso representante e fiador. Ele pagou a nossa dívida, morreu em nosso lugar, abriu para nós, diz a Bíblia, um novo e vivo caminho de retorno ao céu. A cruz de Cristo é a ponte entre a terra e o céu. E ninguém vai chegar ou pode chegar até Deus a não ser por meio dessa ponte. Tem muita gente equivocada nisso aqui, achando que algumas pessoas chegarão lá. Mas é uma pessoa tão boa, pastor, e não sei o que e tudo. Se não tiver em Cristo, não tem como chegar lá. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a base, meus irmãos, dessa reconciliação é o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. A mensagem do Evangelho. O justo que é Cristo, justificando o injusto para nos levar até Deus. Ele nos entregou, diz a Bíblia, a mensagem da reconciliação. Então, o autor da reconciliação, Deus. O agente, Cristo. E nós somos o que nessa história? Além de ser uma nova criatura, nós somos embaixadores dessa reconciliação. É o que a Bíblia vai dizer. Então, esses são os três personagens da reconciliação. Deus, o autor. Jesus, o agente. E nós, os embaixadores de Cristo, para levar a mensagem da reconciliação. Somos embaixadores de Deus para levar a mensagem da reconciliação aos homens. E aqui eu caminho para o final, destacando aí no versículo 19
e 20, os embaixadores da reconciliação. O embaixador é um porta-voz oficial de uma nação num país estrangeiro. Isso é ser embaixador. A palavra grega usada aqui por Paulo para embaixador, presbeuen, ou seja, tem um significado aqui rico e profundo. William Barclay diz que nas províncias romanas, que estavam ali divididas em duas formas, uma parte estava sob o controle direto do Senado e a outra parte estava sob o controle direto do imperador. Ele diz que as províncias pacíficas, onde não havia tropas, estavam sob a égide do Senado, e as províncias perigosas, que eram sede das tropas romanas, romanas imperiais, nelas os embaixadores eram os representantes. Naquelas províncias que não tinham paz, que eram perigosas, ali tinha um representante direto do imperador, para tentar apaziguar. Ele administrava a província em favor do imperador, o presbeltes. Aqui ele cumpria. O embaixador, Warren Wiersbe, ele diz que este mundo encontra-se também rebelado contra o Senhor. Assim como aquelas províncias estavam se rebelando contra o imperador e eles mandavam o embaixador, este mundo também está em rebelião contra Deus. Deus mandou o seu embaixador maior, Cristo. Ele fez a sua obra, a sua missão e nos deixou aqui como embaixadores e nos entregou a palavra da reconciliação. Verso 20, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esta é a mensagem que nós temos para proclamar. Um embaixador, ele tem um ministério da reconciliação. Está aí no verso 18. Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Então, nós temos a mensagem também. Eu tenho que ter esse novo olhar, que Deus me reconciliou e que Deus fez de mim um embaixador, para que eu reconcilie quem? O mundo, as pessoas que estão ao meu redor. Nós que antes éramos inimigos de Deus, nós agora somos embaixadores de Deus, para reconciliar aqueles que estão ainda em inimizade com Deus. O embaixador, ele prega a mensagem da reconciliação. Não existe outra mensagem. Ele nos entregou, diz a Bíblia, a mensagem da reconciliação. E eu falei que a base da reconciliação é o Evangelho. A mensagem é o Evangelho. Então não tem jeitinho, não tem uma mensagem mais voltada para o homem, centrada no homem. A mensagem é centrada na Bíblia, naquilo que Cristo fez, apontar o pecado, ao pecado dizer que é pecado e dizer que há uma solução em Deus e que este homem deve reconciliar-se com Deus o mais rápido possível. O embaixador, ele ostenta uma imensa responsabilidade, verso 20, porque ele vai falar em nome do governo, ele vai falar em nome do imperador, e nós falamos em nome de Deus. E vamos dizer para este mundo, levantando a nossa voz e a palavra de Deus e dizendo, assim diz o Senhor. Eu poderia resumir a pessoa de um embaixador, e nós somos embaixadores de Cristo, com 3 características na vida de um embaixador. A primeira é que o embaixador, ele vive em terra estranha. Então, o imperador mandava um embaixador para uma província que estava em guerra, que estava em inimizade, para ele apaziguar. Mas ali não era a terra dele. Ele era apenas um representante do imperador. Então, Deus é o grande rei, o grande imperador. Este mundo é a grande arena. Nós somos embaixadores, mas nós estamos em uma terra estranha. A nossa terra não é aqui. Mas tem gente que se acostumou tanto aqui,
que está vivendo a maneira daqui, a maneira deste mundo. Nós não somos daqui, estamos aqui. Então, um embaixador é um cidadão do seu país em um país estrangeiro. Nós somos cidadãos do reino dos céus, neste mundo aqui, que é estranho para nós. Uma outra característica do embaixador é que ele fala em nome do seu governo. Então, eu não falo em nome do mundo. Eu não vou dizer o que o mundo quer ouvir. Eu não vou dizer o que o meu presidente aqui no Brasil está dizendo, e nem o que o meu governador e o que o meu prefeito. Eu vou dizer o que o meu Deus está dizendo, o que diz a palavra dele. Se for antitética, eu tenho que ser como os apóstolos. Convém antes obedecer a Deus que aos homens. Agora, se a mensagem do rei for de acordo com a mensagem de Deus, nós caminharemos juntos. Se não, temos que separar. Não tem como. É preferível separados pela verdade a unidos no erro. Estar no mesmo balaio, putrefado, podre de pecado, não. Que a verdade nos separe, ou que ela nos una. Mas no erro não há comunhão, não há união. Então você é um embaixador de Cristo. O tema da mensagem é um novo olhar, a nossa nova identidade. Quem nós somos, quem éramos, vivíamos em inimizade com Deus, e a Bíblia diz, fomos reconciliados com Cristo. Uma nova criatura eu sou. Nós cantamos ainda agora antes da palavra. E eu tenho que viver como uma nova criatura. E como nova criatura agora eu sou um embaixador, que vive em terra estranha e que fala em nome do seu governo. O nosso governo é o governo de Deus. É Ele que governa a igreja e é Ele que governa nossas vidas. E o embaixador, ele tem em suas mãos a honra de seu país. Seu país é julgado por meio dele. Então as pessoas vão julgar as coisas de Deus olhando para a igreja. Tem gente que diz assim, mas não é para olhar para mim, é para olhar para Cristo. Não, ele vai olhar para você, que é a luz do mundo, que é sal da terra, é para nós. É como disse Pedro, olhai para nós, lá na Porta Formosa. Não tenho ouro nem prato que tenho te dou, em nome de Jesus. Eles vão ver as nossas ações, e Cristo está dizendo, se as vossas boas obras não glorificarem a Deus, de nada aproveita. Então glorifique ao Pai que está nos céus com as vossas boas obras. Sejam luz, sejam sal. O embaixador, ele precisa assumir solenes compromissos. E aqui eu quero que o Ministério de Música já se posicione aqui, que logo depois nós vamos estar cantando ao Senhor. Todo embaixador precisa assumir compromissos. Nós somos embaixadores de Cristo. Os embaixadores dizem, uma vez embaixador, sempre embaixador. Quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. E quem olha para trás, não é apto do reino de Deus. Então o embaixador, ele tem que assumir o compromisso, primeiro, transmitir a mensagem que ouviu. E esta é a palavra que dele ouvimos, e vos anunciamos. O embaixador entrega a mensagem do rei, com a autoridade do rei. Então nós falamos em nome de Deus, com a autoridade de Deus. E eu não posso mudar essa mensagem. Tem gente que muda, e eu sei que muita gente muda só para agradar. Tem um bocado de pastor que traz mensagem só passando óleo ali para agradar. Não tem coragem de pregar determinados temas. Eu fui em uma igreja com muitos membros, e um membro disse para mim, daquela igreja, pastor, o senhor nunca vai ouvir no púlpito aqui da nossa igreja falando sobre pecado. No dia que o pastor pregar aqui sobre isso, um bocado de gente vai embora. Tem que ser como Jesus em João 6. E vós não quereis vos retirar? Pode sair. O que foi que Pedro disse? Senhor, para onde iremos nós?
Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos, irmãos? A não ser para a cruz, a não ser estar com Cristo. É essa mensagem que nós temos. O embaixador vai para onde o seu país envia. Então não sou eu que escolho. Eu sempre digo, até para seminaristas, às vezes a gente tem um seminarista e acha assim, a igreja ajudou 4 anos, quando ele formar ele vai ficar na igreja. Não, ele tem que ir para onde Deus mandar. Eu digo para a pessoa que é ordenada pastor, a partir de hoje você não manda mais na sua agenda. A sua agenda agora pertence a Deus. É Deus quem vai dizer para onde você vai e o tempo que você vai passar. O pastor não se manda, o pastor não se governa, e nem você também. A sua agenda pertence a Deus. Então o embaixador, ele é um representante que vai para outro país, mas para onde o país mandar o seu Senhor mandar. Assim somos nós também. Há um hino que a gente canta, nem sempre será o lugar, né, para onde eu quiser.